Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do Enem 2023 sobre titulação ácido-base aqui do ácido tartárico presente no vinho. Nessa questão a gente vai precisar dos conceitos de cálculo de concentração, transformação de concentrações, cálculo estequiométrico. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com hidróxido de sódio de concentração 0,10 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml da base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química a seguir. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a titulação, só para conceituar quem nunca ouviu falar, ok? Ou quem não conhece, pelo menos, a prática do processo. Como vai funcionar a titulação ácido-base? Então, ele vai ter aqui, quando você vai fazer a titulação, você tem uma vidraria que chama bureta, e aqui embaixo você tem o Erlenmeyer. No Erlenmeyer, você vai colocar o que você quer analisar. Então, ele quer analisar o vinho. Então, o vinho, ele vem aqui no Erlenmeyer. E a solução que você preparou e você conhece a concentração, você vai colocar aqui na bureta. Então, o NaOH nesse caso estaria na bureta. Aí ela é graduada, ela tem a graduação, aqui tem uma torneirinha para abrir e fechar, você controlar o fluxo de base que você vai adicionando na sua amostra desconhecida, que nesse caso vai ser o ácido tartárico. Então, e aí pelo volume que você utilizar para neutralizar e você conhecendo a concentração, você consegue descobrir o número de mols de NaOH que você usou para neutralizar o ácido tartárico e pela estequiometria da reação você consegue determinar a concentração da sua amostra desconhecida, que nesse caso vai ser para nós o ácido tartárico. Tá? Então, aqui no Erlenmeyer vai um indicador, como a gente está fazendo uma titulação ácido-base, que é apenas um dos tipos de titulação. Tá? Dentro da titulação, nós temos ainda a titulação de neutralização. Essa daqui pode ser chamada de titulação de neutralização ou ácido-base, porque nesse caso a base vai neutralizar o ácido do ácido tartárico. Então, ela pode ser chamada de titulação ácido-base ou titulação de neutralização. Você pode ter também a titulação de precipitação, a titulação de oxirredução ou a titulação de complexação. Ok? O mais comum de se trabalhar no ensino médio é justamente essa daqui, que é a titulação ácido-base ou titulação de neutralização. Então, continuando aqui, então pela torneirinha você vai regulando o fluxo de base que você está adicionando aqui no Erlenmeyer, e aí você vê aqui embaixo que ele vai ficando meio rosa. Então, isso é um sinal do indicador que você colocou. Aí, a hora que você acaba de consumir, essa base é neutralizada aqui pelo ácido, como o ácido aqui vai estar em excesso, então isso aqui volta a ficar incolor. Aí, quando você sabe que você terminou o seu processo de titulação, o que acontece? Então, quando a solução ela fica rosa, significa que você neutralizou todo o ácido. Agora, como não tem mais ácido para neutralizar a base que você está adicionando, aqui a solução ela fica rosa, tá certo? Então, aqui está o NaOH, aqui está o ácido tartárico. Você vai controlando esse fluxo de base. Aí aqui embaixo está ácido, você vai adicionando a base, vai acontecendo uma neutralização. Então aqui você vai tendo excesso de ácido. Então você vai pingando a base, mas você está com excesso de ácido. Você está com excesso de ácido. Aí a hora que todo o ácido tartárico for consumido, você vai ter a mudança de coloração, de incoloro para rosa. E aí é o que você sabe que você chegou no final do seu processo de titulação. Aí você medindo aqui o volume que você consumiu da base e conhecendo a concentração dela, você determina o número de mols. Pela estequiometria da reação, você consegue determinar o número de mols. Nesse caso vai ser do ácido tartárico. E aí a gente tem o volume do ácido tartárico e tem o número de mols dele, a gente consegue determinar a concentração desse ácido tartárico na amostra de vinho que foi retirada, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o Enem forneceu essa equação já balanceada, tá? Então aqui
você tem a estrutura do ácido tartárico, você tem a massa molar do ácido tartárico, e aqui, nesse caso do ácido tartárico, você tem aqui 2 hidrogênios que são ionizáveis. Então, é por isso que você está usando 2 mols de hidróxido de sódio, tá? Porque você vê que aqui, como você tem 2 hidrogênios ionizáveis, a hora que esses hidrogênios saírem para reagir com essa hidroxila e formar H2O, você aqui tem 2 sódios, um entrando em cada oxigênio aqui do ácido tartárico, porque aí você vai ter o tartarato de sódio. Então aqui você tem um ácido, aqui você tem 2 funções ácido carboxílico, tá? Aqui eu tenho 2 funções ácido carboxílico, por isso que eu tenho 2 hidrogênios que são ionizáveis. E é por isso que eu estou utilizando aqui a proporção 1 de ácido tartárico para 2 de hidróxido de sódio. Porque como tem 2 hidrogênios que vão ser ionizáveis, então vai ficar uma carga negativa aqui e uma carga negativa aqui, justamente porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando a ligação OH ela for rompida, esse H+ sair para a solução, o oxigênio sendo mais eletronegativo, ele fica com o elétron do hidrogênio. E é por isso que fica aqui essas 2 cargas negativas aqui nesse oxigênio. E aí o ácido tartárico que a gente tem aqui, ele vira tartarato de sódio. Então ele vira um sal. Então toda a reação ácido-base sempre vai formar sal e água. Então aqui a gente tem um sal orgânico, tem o tartarato de sódio, tá? Então aqui nós temos as 2 funções ácido carboxílico, tá? E aqui nós temos aqui ainda 2 funções álcool, tá? Então o grupo OH ligado num carbono que é saturado, então esses carbonos aqui são saturados. Então o grupo OH ligado em carbonos que são saturados, você tem aqui a função álcool. Então esses hidrogênios aqui, eles não são ionizáveis. Esse hidrogênio aqui ele é ionizável porque ele está no carbono aqui, onde você tem no mesmo carbono, você tem o dupla O e o OH. Então, no carbono onde você tem a função dupla O, OH, que é o que tem aqui nessas 2 pontas, você tem aqui a função ácido carboxílico, e aí você tem esses 2 hidrogênios que vão ser ionizáveis, tá certo? Então, esse oxigênio aqui, ele está exercendo um efeito indutivo retirador de elétrons. Esse oxigênio está fornecendo um efeito indutivo retirador de elétrons. E isso ajuda esse hidrogênio aqui a sair, tá certo? Esses oxigênios aqui, ligados com esse hidrogênio, eles não têm esse efeito, porque aqui ainda tem um carbono entre eles. Então esse efeito aqui não vai ocorrer. Agora aqui, ó, esse carbono ele já está ligado direto no carbono onde você tem a hidroxila aqui. Então você vai ter aqui o efeito indutivo retirador de elétrons, que ajuda esses hidrogênios aqui a saírem. E por isso que esses hidrogênios aqui são considerados hidrogênios ácidos, tá certo? Aí você forma aqui o tartarato de sódio e forma 2 águas. A parte que interessa na titulação é a gente saber esses 2 caras aqui, tá certo? Então, continuando aqui, o que ele vai fornecer para nós também? Ele vai querer saber o quê? Ele quer saber a concentração de ácido tartárico, é claro, porque a concentração da base a gente já tem, e o volume da base a gente também já tem. Tendo concentração e tendo volume, a gente acha o número de mols da base, é isso que a gente vai fazer. A gente vai achar o número de mols da base, a partir da concentração e do volume a gente acha esse número de mols. Tendo a estequiometria da reação, aqui é 2 para 1, então a gente tendo esse cara, a gente consegue determinar fácil depois desse cara. Aí, tendo esse cara aqui, o número de mols desse cara, e ele fala o volume que ele pegou desse cara, a gente determina a concentração. Só que a concentração que ele pede aqui está em grama por litro. E aqui a gente vai obter, vai estar em mol por litro. Por isso que ele deu para nós aqui o fator de conversão para grama por litro. Porque ele está já me dando a massa molar. Então a gente vai ter a concentração em mol por litro. E aí, com esse fator, a gente acaba transformando ela em grama por litro. E aí a gente vai chegar numa alternativa. Tá certo? Então essas são as etapas que a gente vai fazer. Achar o número de mols de base, relacionar com a do ácido tartárico pela estequiometria da reação. Por isso que a estequiometria é importante, por isso que saber balancear a equação é importante. Pela estequiometria da reação a gente determina o número de mols desse cara. Número de mols pelo volume, temos a concentração, só que ela vai estar em mol por litro. Aí, com esse valor aqui, a gente transforma mol por litro para grama por litro. E aí a gente vai chegar em uma dessas alternativas. Ok? Então, vamos começar aqui. Essa foi a nossa estratégia de resolução. Então, como eu falei,
o pontapé inicial é isso aqui, ó. Eu tenho informação sobre a concentração e o volume da base. Se eu tenho concentração e volume, eu acho o número de mols. Então, o que eu sei daqui? Que para a base eu tenho 0,10 mol em 1 litro de solução. 0,10 mol em 1 litro. É isso que essa informação está me passando. Eu tenho 0,10 mol em 1 litro. Só que quantos litros, quantos ml ele fala que ele usou para fazer a neutralização do ácido tartárico? Ele usou 8 ml dessa solução para neutralizar o ácido tartárico. Só que, como é mol por litro, então aqui eu tenho que transformar em litro. Então, esses 8 ml eu vou deixar aqui como 0,008 litro. É isso que eu vou colocar aqui, porque aí litro vai cancelar com litro, ok? Então, coloquei aqui, 0,008 litro, é a mesma coisa que 8 ml. Tem que estar em litro, por quê? Porque aí litro cancela com litro. E aí, fazer uma continha bem simples aqui, isso daqui é 1 vezes 10 a menos 1, vezes 8 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui, 1 vezes 8 vai me dar 8. Aí, bases iguais, eu vou somar os expoentes. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Então, a minha resposta aqui vai ser 8 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de sódio. Tá certo? Então, passei aqui para a notação científica. E a gente vai facilitando os cálculos, porque na hora da prova não pode usar calculadora. Então, vamos facilitar aqui a nossa visão de cálculo. Aí, bom, eu já tenho aqui o número de mols de base que eu preciso para neutralizar essa quantidade de ácido que está nesses 25 ml do vinho. Então, eu vou colocar esse cara aqui para a gente relacionar agora com a estequiometria. Então, percebam que aqui, ó, quando não aparece nada na frente, é como se eu tivesse 1. Não preciso colocar esse 1, mas quando não aparece nada, a gente sabe que tem 1 aqui. Então, a proporção aqui é 2 para 1. É 2 mol desse para 1 mol desse. Então, se eu tenho 8 vezes 10 a menos 4 mol da base, quanto que eu vou precisar aqui, quanto que tinha nesses 25 ml de ácido tartárico? Então, a proporção aqui dá para fazer de cabeça, tá? Então, se a proporção é 2 para 1, se daqui para cá eu estou dividindo por 2, então, daqui para cá eu também vou dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 vai me dar 4 vezes 10 a menos 4. E é isso que eu tenho aqui. Nesses 25 ml, tinha 4 vezes 10 a menos 4 mol de ácido tartárico. É essa a conclusão que a gente chega. E aí agora, se nós temos o número de mols e temos o volume que ele pegou de vinho, então, como nesses 25 ml tinha 4 vezes 10 a menos 4, então em 1 litro teria quantos mols de ácido tartárico? Porque lembrando que a concentração ela vai ser por unidade de litro, o volume. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4 dividido por esse volume de 25 ml que a gente vai transformar para litro, só que a gente vai facilitar as coisas aqui para fazer o cálculo, tá? Então, agora a gente vai fazer tudo para o ácido tartárico. Então, o número de mols foi essa metade, porque a proporção é 2 para 1, então é 4 vezes 10 a menos 4, como a gente acabou de ver. Tá? A fórmula, a concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume em litro. Então, substituindo os valores, aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 4 mol, dividido por 0,025 litro. Ok? E aí eu vou dar uma simplificada aqui. Imagina que você está fazendo a prova, em vez de perder tempo fazendo o cálculo, dá para agilizar isso aqui. Então, aqui eu posso andar a vírgula, ficar a vírgula aqui, se eu andar a vírgula 3 casas para cá, eu vou ficar com 25 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, 25 vezes 10 a menos 3, ó, a vírgula estava aqui. Andei 1, 2, 3. 3 casas para a direita. Então, 25 vezes 10 a menos 3. Beleza. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso andar essa vírgula aqui uma casa para a direita. Isso aqui vai ficar 40 vezes 10 a menos 5. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cortar esse 10 a menos 3 com 10 a menos 5 daqui. Ainda vai sobrar 10 a menos 2. Então, aí 40 dividido por 25. E aí vai sobrar ainda 10 a menos 2. Então, pegando isso aqui, ó. Então, lembra que eu simplifiquei aqui para dar 10 a menos 2, ó. Porque eu cortei o 10 a menos 3 daqui com 10 a menos 3 daqui. Ainda sobrou 10 a menos 2. Aí, beleza. Agora, eu posso pegar, divido isso aqui por isso.
sobra esse 10 a menos 2 e a unidade é mol por litro, como tinha que ser de concentração. A concentração é sempre mol por litro, quando eu estou falando em quantidade de matéria. Então, fazendo 40 dividido por 25 me dá 1,6 e sobrou 10 a menos 2. Só que essa é a concentração em mol por litro. Lembra que as alternativas elas querem em grama por litro. Então, qual que é a próxima etapa a se fazer? A próxima etapa a se fazer é pegar a massa molar que ele deu do ácido tartárico. Então, eu sei que 150 gramas está em 1 mol de ácido tartárico. Então, a gente vai colocar aqui, como a gente quer gramas, a resposta final, então eu vou colocar grama aqui no numerador e o mol fica no denominador. Então, 150 gramas está para 1 mol, que é o que a gente acabou de ver aqui. Ó. 150 gramas está em 1 mol de ácido tartárico. Então, 150 gramas está para 1 mol. E aí, como eu quero a unidade final em grama, eu deixo ela em cima. E aí, o mol vai cancelar com o mol, porque aí vai ficar vezes esse valor que nós encontramos. Então, 1,6 vezes 10 a menos 2, mol, dividido por 1 litro. É isso que a gente tem aqui, é isso que essa informação me passa. 1,6 vezes 10 a menos 2 mol em 1 litro. Aqui eu transformei já para decimal, tá? Mas podia ter deixado, isso aqui daria no mesmo. Então, aí, nesse caso, mol cancela com mol, e a gente vai ter a unidade das alternativas, que é grama por litro. Aí, 150 vezes 0,016, isso aqui vai me dar 2,4 grama por litro. Ok? Então, uma das alternativas tem que ter esse valor aqui para nós. E aí, quando a gente começa a analisar, a gente vê que justamente a alternativa B nos dá essa resposta. Ok? Então, uma questãozinha do Enem bem tranquila, tá? Você deve ter feito aí nos seus estudos questões de titulação bem mais complexas do que essa. O Enem já dá a equaçãozinha balanceada, o que também já ajuda muito. Então, você já sabe aqui que você já tem os 2 hidrogênios ionizáveis, você não precisa dessa informação, você não precisava pensar quantos hidróxidos de sódio você precisaria para neutralizar o ácido tartárico, se você não enxergasse que tem as duas funções ácido carboxílico, ou você poderia se confundir que esses hidrogênios também são ionizáveis e colocar 4 de hidróxido de sódio, tá? Mas aqui são funções álcool. Ó, aqui para ser ácido carboxílico, no mesmo carbono que tem o dupla O, tem que ter o OH. Aqui tem o OH, mas não é no mesmo carbono. Ó. Esse OH está ligado nesse carbono. Por isso que aqui eu tenho duas funções álcool. E aqui sim eu tenho a função ácido carboxílico, justamente porque no mesmo carbono eu tenho o dupla O e o OH. Por isso que aqui são apenas 2 hidrogênios que são ionizáveis. Tá certo? Então, ele já dava essa grande ajuda aqui, já colocar ela balanceada, já te mostrar a equação, já te mostrava que aqui você tinha esse tartarato de sódio, tá? Então ele está te mostrando que você saíram 2 hidrogênios, entraram 2 sódios, então tem 2 hidrogênios que são ionizáveis, que são justamente esses dois aqui, tá certo? Então, o Enem já facilitou bastante a vida de vocês, era só aplicar, não tinha muito segredo aqui. Ainda ele colocou uma coisinha a mais, um plus aqui, colocando que você tem que transformar depois a unidade em grama por litro e não deixar na mesma unidade que você estava fazendo, tá certo? Você poderia já no início ter transformado em grama por litro? Poderia, tá? Você já podia no início ter transformado em grama por litro, mas de qualquer jeito você teria que fazer uma transformação em algum momento. Então, ou você podia fazer a transformação no início já para grama, ou você faz a transformação no final da forma que nós fizemos, no final, quando você tem todos os resultados, mas o valor é o mesmo. Tá certo? Então, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se conseguiriam fazê-la de forma bem tranquila, ou teriam dificuldade em alguma passagem, ou não entendiam muito bem o que era o processo de titulação. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!